Irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida. Que bom que você está aqui. Nós vamos iniciar nossa jornada bíblica e quero te convidar você aí na sua casa, dedicar esse tempo agora a podermos nos aprofundar no conhecimento do texto bíblico. Temos aqui alguns pontos de partida para que você possa continuar estudando o texto e se aprofundando a cada dia mais no texto bíblico. É claro que o nosso objetivo aqui não é satisfazer todas as dúvidas, tudo aquilo que é apresentado no texto, mas é trazer aquilo que de principal o texto traz para nós. E aí, isso ser um gatilho, isso ser um ponto de partida para que você, na sua vida devocional, no seu relacionamento com Deus, vá se aprofundando nessas coisas e nós possamos continuar conhecendo mais o Senhor. Amém? Lembrando que, se você quiser fazer perguntas, você pode fazer a qualquer momento. Eu acompanho aqui a conversa aqui no chat. Então, se você fizer uma pergunta, eu vou ver, eu te respondo. A qualquer momento do estudo, você pode fazer a pergunta. Às vezes eu vou terminar um raciocínio para depois responder a sua pergunta. Se você não conseguir perguntar por aqui, pelo YouTube, pelo chat aqui da live, você pode perguntar lá no grupo do WhatsApp, do grupo da igreja, que eu olho aqui, estou com o celular aqui do meu lado, eu vejo e te respondo também, tá bom? Nós vamos iniciar então orando, pedindo a Deus que abençoe esse momento, possa nos dar sabedoria, entendimento, possa abençoar também aqui a transmissão para que ocorra bem, todo mundo consiga entender direito, para que não aconteça nada, tá bom? Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos aí no seu lar, na sua casa, onde quer que você esteja, e vamos clamar ao Senhor por isso. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar nesse momento de estudo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra, Deus. Quão maravilhoso é termos, ó Deus, a revelação do Senhor. Quão maravilhoso é termos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Deus, para falar conosco, para nos revelar do Senhor mesmo, dos seus atributos, das suas obras, ó Pai, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração, edifica o nosso coração, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos ilumina com o Teu Santo Espírito para compreendermos e guardarmos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, eu suplico ao Senhor por isso. Abençoa cada vida, Deus, que está acompanhando esse vídeo agora. Deus, seja com cada lar, Pai, em nome de Jesus. Que Teu Santo Espírito seja derramado, Deus, nesses lares, dando entendimento, sabedoria, compreensão da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos começar aqui, então. Se você surgir alguma dúvida, tiver alguma pergunta, você pode escrever aí no chat que eu te respondo, tá bom? Nós vamos estudar hoje, então, Gênesis capítulo 6. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 6. Nós vamos falar aí sobre tudo aquilo que envolve a história do dilúvio, uma história muito conhecida, irmãos. Uma história muito contada, uma história muito falada, e que há coisas importantes reveladas para nós. Gênesis capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 13. Gênesis 6, 1 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então diz o Senhor: Meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Irmãos, como eu disse no último estudo da semana passada, se você não viu, está disponível aqui no nosso canal do YouTube. Você pode ver depois. Depois da queda do homem, depois da queda em Gênesis capítulo 3, nós vemos uma escalada, um aumento muito grande do pecado. Nós vemos, irmãos, o pecado se alastrando pelo mundo e os homens cometendo pecado. A gente vê Caim matando Abel, e aí vem o relato da descendência de Caim, e a descendência de Caim começa a homens se relacionarem com várias mulheres, por exemplo, casarem com mais de uma mulher, homens criarem armas, homens assassinarem outros homens, diz lá o texto, um versículo específico sobre um homem que assassina outro homem, e assim nós vemos a escalada do pecado. Gênesis capítulo 5, vou dar um destaque aqui a esse capítulo, apesar de não ser o nosso foco, mas é um texto que mostra muito bem a escalada do pecado e qual que é o resultado do pecado, ou seja, a morte. Porque quando falo os descendentes de Adão, o texto vai mostrando assim, viveram tantos dias, versículo 5 do capítulo 5, viveu tantos dias e morreu. Depois, versículo 8, viveu tantos dias e morreu. Depois, versículo 11, viveu tantos dias e morreu. E vai assim, contando quem era o homem, os filhos que teve e quando morreu. E a morte sempre presente. E sempre falando, e morreu. Ou seja, mostrando que aquilo que Deus havia falado, que se o homem comesse do fruto, ele iria morrer. Esse aspecto, no aspecto da morte física, está presente aqui. Porque os homens estão vivendo e morrendo. Mas aí depois vem Enoque, e Enoque não morre. O texto fala que Deus toma Enoque para si. Ou seja, diante de um texto que está falando de morte, um homem não morre, é tomado para si, tem algo a se destacar. Depois o texto continuando falando de gente que morreu, e depois fala de Noé. E aí em Noé não tem morte. Lá no versículo 29 diz que o pai de Noé põe o nome dele de Noé, porque este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então Enoque anda com Deus e é levado aos céus, e Noé é aquele que consolará, é aquele que o pai dele diz que será usado por Deus como um consolador, ou seja, em Enoque e em Noé estão sinais de esperança de Deus diante da morte. O capítulo 5 está falando de morte, irmãos. O capítulo 5 está falando que as pessoas estão vivendo e morrendo. Enoque viveu, andou com Deus e não morreu. Deus levou ele. Noé viveu e vai ser um consolador. Sinais de esperança de Deus. Só que o capítulo 6 entra em cena, então, como podemos dizer, o clímax do avanço do pecado. Irmãos, às vezes a gente acha que o nosso tempo é o pior dos tempos. Às vezes todas as eras, os homens têm essa impressão de que a gente vive na época onde existe mais pecado, onde o homem peca muito mais do que pecava antigamente. Talvez sim, talvez em certo aspecto isso seja verdade. Mas aqui, o pecado se alastra tanto
E as consequências do pecado estão tão vigentes que chega então o momento de Deus derramar juízo sobre a criação, sobre o homem, por causa dos seus pecados. O texto diz que, como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas, ou seja, a humanidade foi crescendo, os filhos de Deus e as filhas dos homens que eram formosas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si as mulheres em que mais lhe agradaram. O que é essa expressão filhos de Deus? É o que gera mais dúvida muitas vezes nesse texto. Filhos de Deus aqui, irmãos, não tem relação com gigantes. Nós vimos naquele filme Noé, que é um filme que tenta retratar um pouco essa questão, mas ele trata esses chamados gigantes como uns gigantes de pedra, e essa expressão filho de Deus nada tem a ver com isso. Essa expressão filhos de Deus, ela tem interpretações diferentes. Você já deve ter ouvido algumas delas. Talvez a principal interpretação a respeito dessa expressão diz respeito a serem anjos. Muitas pessoas falam que eram anjos caídos, ou seja, possíveis demônios que tiveram relacionamentos com essas mulheres, e muitos falam que os gigantes, os nefilins, ou nefilins, eles nasceram desse relacionamento. Só que se você olhar lá no versículo 4, o versículo fala que naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, ou seja, o texto não fala que os gigantes eram consequência do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. A consequência do relacionamento de Deus, dos filhos de Deus, entre aspas, com as filhas dos homens, está lá no finalzinho do versículo 4. Eram valentes, varões de renome e na atividade. E essa expressão aqui vai ajudar a gente a entender o que quer dizer filhos de Deus. Então, uma interpretação diz que é anjos, mas essa interpretação é muito difícil, irmãos, porque não há nenhum outro texto nas Escrituras que diz ou relata de anjos tendo relacionamento com mulheres, de anjos se casando, de anjos tendo algum tipo de relacionamento dessa maneira. Não há outros textos, e uma das regras de interpretação bíblica é que, às vezes, textos mais difíceis são interpretados por textos mais fáceis. A gente tem que sempre lembrar disso. Marcos capítulo 12, versículo 25, o texto diz que anjos não se casam, não têm relacionamentos. Então, essa interpretação de que filhos de Deus eram anjos que possuíram aquelas mulheres não é uma interpretação legal. Outra interpretação que as pessoas têm, essa talvez você nunca tenha ouvido falar, ou algumas pessoas tenham ouvido, diziam a respeito de julgo desigual, que filhos de Deus eram pessoas crentes, filhos de Sete, pessoas da linhagem do Messias, a linhagem de Cristo, e as filhas dos homens eram descrentes, eram mulheres da linhagem de Caim, e essas linhagens se encontraram, essas linhagens tiveram relacionamentos e por isso causou todo esse problema. Mas também não é uma interpretação muito boa. Por quê, irmãos? Porque o termo filha dos homens aqui, o termo homens, não é um termo específico. Não está se referindo a homem como sexo, a homem como sexualidade, não está se referindo ao ser masculino. Filha dos homens aqui está se referindo à humanidade de maneira geral. A humanidade, quando a gente fala assim, os homens, mas não se referindo ao homem masculino, se referindo à humanidade, ao mundo inteiro, homens e mulheres. Então, por isso, fica difícil a gente interpretar dessa maneira. A melhor interpretação para esse texto, para essa expressão filhos de Deus, seria que se refere a
a diferenças sociológicas. O que seria isso, irmãos? A expressão filhos de Deus, ela se refere a reis, a homens fortes de um exército, comandantes de um exército, a autoridades naquela época. Pessoas revestidas de poder, pessoas revestidas de algum tipo de autoridade. E essas evidências, e muitas evidências são a favor dessa opinião, porque nós temos muitos escritos aramaicos que traduziam essa expressão filhos de Deus como filhos de nobres, ou seja, da nobreza, de reis, de comandantes de exércitos, de pessoas poderosas, de pessoas investidas de poder. Lembra aqui que a criação aconteceu, a humanidade está se desenvolvendo e, consequentemente, por causa do pecado, um tenta exercer poder sobre o outro. E esses homens, muitas vezes, até deturpavam a ideia de autoridade, de poder. Havia, nessa época, pessoas que se diziam, com certeza, instituídos por Deus para exercerem poder, para exercerem domínio. A tradução, quando a gente chega no Novo Testamento, muitas pessoas começam a traduzir o Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, para o grego. E quando algumas pessoas traduziram essa expressão filhos de Deus para o grego, eles colocaram filhos de reis ou filhos de senhores. Alguma coisa assim. Uma terceira evidência que mostra para nós que essa seria a melhor tradução é que a palavra usada para Deus aqui, filhos de Deus, é uma expressão que diz respeito, desculpa, irmãos, é o termo hebraico Elohim. No nosso primeiro estudo, quando nós estudamos Gênesis 1, nós vimos que há uma diferença quando fala Deus no versículo 1, quando fala Deus no capítulo 2 de Gênesis, quando se usa a palavra Elohim e quando se usa a palavra Yahvé. Elohim é uma palavra que quer dizer Deus de uma maneira geral, não um Deus específico. E muitos textos traduzem a expressão Elohim para magistrado, juiz, autoridade. Um exemplo desses textos é Êxodo 21, 6, Êxodo 22, 8, Salmo 82, versículo 1, Salmo 82, versículo 6. São textos que traduzem o termo Elohim, que quer dizer Deus, para magistrados, ou seja, autoridades, juízes, reis. Ou seja, Elohim, como eu já disse, é uma expressão que muitas vezes vai se referir ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus, mas é uma expressão um pouco generalizada. Ao contrário de Yahvé. Yahvé é o Deus de Israel. Yahvé é uma expressão específica para se referir a Deus. Então, irmãos, além disso, nós temos aquela ideia no Antigo Testamento e nas nações que viviam ali, de pessoas ou reis que tinham muito prestígio, muito poder, que eram os governantes dos seus dias, eram chamados de deuses. Por exemplo, Faraó, no Egito, era chamado de Deus. Então, tudo isso, irmãos, colabora para nós, para entendermos essa expressão, filhos de Deus, como homens que tinham poder naquela época, homens que tinham autoridade, reis, governantes, comandantes de exércitos, pessoas nessa situação de poder. E esses homens tomaram para si essas mulheres, entre as que mais se agradaram. O texto diz, então, considerando isso, vou dar uma pausa aqui para se alguém quiser fazer uma pergunta sobre essa expressão filhos de Deus, que é muito importante ficar claro, irmãos, porque é uma expressão muito mal interpretada. A grande maioria das igrejas, de algumas igrejas evangélicas, traduz a expressão ou falam que são anjos caídos que possuíram aquelas mulheres. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí, tá bom?
Então, o texto diz que nessa época que havia gigantes na terra, e também depois, versículo 4, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Aí vem o versículo 5, dizendo que Deus viu a maldade. Para quem chegou depois, irmãos, nós estamos estudando Gênesis capítulo 6, tá bom? Gênesis capítulo 6. O versículo 5, então, diz que Deus vê a maldade crescendo, crescendo no meio do homem, no meio da terra, e que o desígnio, ou seja, a vontade do homem era continuamente má, era continuamente perverso. E aí vem o versículo 6, que gera uma outra dúvida no coração de muita gente, na cabeça de muita gente, que diz: então se arrependeu Deus de ter feito o homem na terra, e isso pesou o coração. Irmãos, Deus se arrependeu. Arrependimento quer dizer que você se enganou, que você errou. Peraí, a Flávia perguntou, então os gigantes eram os demônios que Deus mandou na terra? Não, Flávia. A gente vê lá em Números falar sobre os gigantes. Gigantes eram homens muito altos. Então, é claro, né? Eram pessoas muito altas, mas não quer dizer que eram seres sobrenaturais. Não eram seres sobrenaturais, não. Eram homens que, talvez em uma raça que viveu naquela época, e talvez não exista no nosso tempo mais, tinham uma estatura muito grande. Eu não lembro o texto agora que fala a medida dos gigantes, mas quando você converte a medida que o texto bíblico diz, vai dar alguma coisa até de 3 a 4 metros de altura, uma coisa assim, um homem de 3 a 4 metros de altura. Então, é um homem grande, muito grande, mas não é uma coisa sobrenatural. Então, não são demônios, não são anjos, nada disso. São homens que tinham essa característica de serem muito, muito grandes. A gente tem poucos exemplos nos nossos dias hoje. A gente vê homens chegarem a 2 metros e meio, 2,20 metros. É uma coisa assim que para nós já é bem grande, né? Imagina naquela época. Mas não são anjos, não são demônios, não são seres sobrenaturais, não. Parte nenhuma das escrituras mostram isso para nós. Tranquilo? Às vezes vai ser assim, irmãos. Às vezes vocês vão perguntar e eu vou ter que voltar um pouquinho, porque às vezes a pergunta chega aqui para mim e eu já estou avançando um pouco. Então, a gente vê o versículo 6 dizendo que Deus se arrependeu. Como eu disse, arrependimento envolve erro, engano, e isso Deus não pode se enganar, Deus não pode errar. Então, Deus não pode se arrepender, senão ele deixa de ser Deus. Então, pastor, por que está falando, então se arrependeu? Se algum irmão tiver alguma tradução aí que está falando diferente, compartilha aí nos comentários a palavra que está na sua tradução. Mas essa palavra arrependimento não é uma palavra que nós falamos que é um antropopatismo. O que é antropopatismo? É você atribuir um sentimento humano a Deus. Por que as escrituras fazem isso? Por que as escrituras atribuem um sentimento humano a Deus? Para que nós possamos entender e compreender, de certa forma, o texto. Calvino diz que Deus, quando vai revelar as escrituras, que Deus adapta a sua linguagem como nós adaptamos a linguagem para uma criança, para que nós possamos compreender. Então, quando tem essa expressão, Deus está, na sua revelação, atribuindo um sentimento humano a Deus
para que a gente possa entender o que aconteceu aqui. O termo no hebraico para arrependimento, ele tem um sentido de você estar sentido, de você ter compaixão, ter pena, de você lamentar, de você ter um pesar, é o que o texto fala depois, e isso lhe pesou no coração. Então, o que estava acontecendo com Deus aqui não era arrependimento de assim, Deus, nossa, me enganei, eu não deveria ter criado o homem, eu não deveria ter criado a criação, eu deveria ter ficado só entre a Trindade mesmo. Não, não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que o pecado naquela época, irmãos, era tanto, e nós sabemos que o pecado ofende a santidade de Deus, o pecado ele vai contra a santidade e a pureza de Deus. Então, o pecado naquela época é tanto, que isso, que Deus lamenta isso. Que Deus, isso pesa diante de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. Deus não pode pecar e Deus não pode viver com o pecado. Então, quando diz que Deus se arrependeu, quer dizer que Deus haverá uma mudança de atitude de Deus agora. Lembra, o pecado está crescendo, o pecado está aumentando, o pecado está se expandindo. O que Deus vai fazer agora? Chega. Eu vou derramar juízo sobre esse povo. Deus vai derramar juízo então. E aí ele olha para Noé e Noé acha graça diante do Senhor. Aí quando a gente vê essa expressão, a gente pensa assim, Noé achou graça diante de Deus porque Noé era bonzinho. Não, irmãos. Noé achou graça diante de Deus porque Noé é quem daria sequência à linhagem do Messias. Lembra? Lá de Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre descendente da mulher contra o descendente da serpente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Depois de Gênesis 3,15, todos os descendentes de Eva vão ser atacados pela serpente, pelos descendentes da serpente, usados por Satanás. É Satanás tentando destruir a semente da mulher. Mas, quando nós vemos toda a genealogia de Sete, que é o filho que nasce depois de Abel, quando Abel morre, nós vemos que essa é a linhagem do Messias. Essa é a linhagem de Cristo Jesus. Então Deus olha para Noé e fala, opa, esse não pode morrer no dilúvio. Por quê? Porque ele é a sequência da linhagem do Messias. Então por que Noé acha graça diante do Senhor? Porque é ele quem daria sequência à linhagem de Cristo. O texto diz, então, que Noé era homem íntegro e reto e andava com Deus. É interessante, irmãos, aqui, o contraste muito grande, porque o texto é tão pesado, falando de pecado, de corrupção, o pecado crescendo, o pecado aumentando, o pecado indo. E agora vem um homem justo e íntegro. Essa expressão junta, quando o texto diz que era um homem justo e íntegro, está dizendo que é um homem comprometido com a retidão. É um homem que se abstinha de pecar. É um homem que abandonava o pecado. Não quer dizer que ele não pecava, ele pecava. Mas é um homem que lutava contra o pecado. E o texto usa a expressão Noé andava com Deus. Quem que andou com Deus em Gênesis 5? Enoque. Então o texto liga Noé a Enoque, mostrando que Noé vinha dando sequência à linhagem ali de Sete, Enoque, a linhagem do Messias. Enoque é salvo da morte. Deus leva ele para o céu. Noé é salvo do dilúvio, mostrando que Enoque, diante de morte, ele não morre, é levado por Deus. E Noé, diante do dilúvio, ele e a sua família são preservados, porque eles fazem parte da semente de Deus, a semente da mulher, que daria sequência à linhagem do Messias. Do versículo 13
Irmão, se alguém tiver alguma dúvida, só perguntar. Fique à vontade. Do versículo 13 até o versículo 19, Deus fala para Noé o que ele vai fazer, o que ele quer fazer. E aí ele dá todos os detalhes de como vai ser feito, irmãos. Como eu falei na última pregação, domingo, que também está disponível aqui no nosso canal, se você não viu, você pode ver. Deus é santo, perfeito, puro. E todos esses detalhes de Deus, você vai fazer a arca com tantos metros de comprimento, com a largura tal, com tudo. Você vai fazer essa arca com todos esses detalhezinhos. Esses detalhezinhos, eles manifestam a perfeita e a pura santidade de Deus. Todos esses detalhes que Deus dá na construção da arca para Noé, e depois na construção da Arca da Aliança, na construção do templo, tudo isso, irmãos, mostra como Deus é perfeito, é puro, é santo, distinto. Tudo tem que ser conforme Ele ordena, conforme Ele manda. Amém? Nós, então, finalizamos essa primeira parte. Agora a gente vai para o pós-dilúvio, porque o capítulo 7 e o capítulo 8 vão relatar tudo que acontece no dilúvio. As águas, Noé exorta o povo, Noé chama o povo ao arrependimento, Noé fala, irmãos, vou pegar aqui o versículo que é importante, que Noé, ele, não vou achar agora, irmãos, mas os irmãos conhecem a história. Noé exorta o povo a se arrepender dos seus pecados, e o povo fala o quê? Noé era louco. Como que você está construindo uma arca desse tamanho, achando que vai chover esse tanto para essa arca ser levantada? E esse detalhe, irmãos, ele é muito importante. Ele é muito importante. Por quê? Porque isso vai ter ligação direta com a salvação de Deus para nós em Cristo Jesus. Guarda esse detalhe aí. Noé anunciando, chamando o povo ao arrependimento, e o povo não dando ouvidos a Noé, e o dilúvio vindo e sobrevivendo somente a família de Noé. Grava esse detalhe que vai ser importante lá para frente. Então agora a gente vai lá para o capítulo 9 de Gênesis. Se você tiver alguma pergunta a respeito do que falamos até agora, pode falar. Noé, então, desceu da arca, a água secou tudinho, desceu da arca, ele ergue um altar e adora ao Senhor, e a oferta, lá no capítulo 8, versículo 21, diz que Deus aspirou o suave cheiro da oferta de Noé, ou seja, a oferta de Noé agrada a Deus, o sacrifício de Noé agrada ao Senhor. E Deus, então, decide não mais amaldiçoar a terra por causa do homem, ou seja, não fazer um dilúvio desse mais, destruindo a criação inteira e mantendo só a família de Noé e um casal de cada animal. E Deus, então, agora a partir do capítulo 9, Deus vai estabelecer e mostrar para Noé que ele tem uma aliança com o homem, que ele fez um pacto lá com Adão, Adão não conseguiu cumprir, mas que esse pacto continua, que Deus irá abençoar o homem. Nós vamos ver isso nesse texto. Lá no versículo 9, Gênesis 9, versículo 9, diz assim, 8 e 9. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações.
porém nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão dilúvio para destruir toda a carne. Irmãos, acaba o dilúvio, as águas secam, Noé oferece sacrifício ao Senhor, Deus se agrada do sacrifício, e Deus fala então agora para Noé. Esqueci de ler o versículo 1, do capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Irmãos, Deus, após Noé descer da arca, está lá presente Noé, sua esposa e seus filhos. Deus então diz para Noé e dá o mesmo mandamento a Noé que ele deu a Adão: ser fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Lembra lá em que nós aprendemos em Gênesis? Por que Deus manda o homem fazer isso? Ser fecundo, se multiplicar e encher a terra? Porque Deus quer formar o seu povo. Deus vai formar a sua nação. Deus vai formar o seu povo. E Deus vai formar o seu povo através da procriação do homem. Então, por isso ele manda que Noé ordena que Noé fosse fecundo, seus filhos, e ali se formassem novamente as nações. Porque lembre, irmãos, toda a humanidade está morta agora pelo juízo de Deus no dilúvio. Só vive agora a família de Noé e os casais de animais que entraram na arca. Não há mais nenhum ser vivente na terra além deles. Então, é como se fosse um recomeço da criação. Como se fosse uma recriação de Deus. E aí as coisas começam a acontecer novamente. Versículo 3 e 4. Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Aqui, irmãos, Deus permite ao homem comer carne de animais agora. Deus expande, vamos dizer, a dieta humana, dizendo que agora ele não come mais somente ervas, que agora ele pode comer carne dos animais, só que há um detalhe, versículo 4. Carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue não comereis. Aqui no Antigo Testamento, Deus faz algo muito interessante. Deus mostra para o povo de Israel uma ligação entre o sangue e a vida. Qual que é o sinal de vida para eles? É o sangue. O sangue é o sinal de vida. Por isso Deus diz, não vai comer carne com sangue. E aí, no versículo 5 e 6, Deus expande essa ideia. Quando ele diz que certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal requererei. Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui, por que Deus estabelece essa imagem, irmãos? Estabelece essa ligação entre o sangue e a vida, ou seja, o sangue é representante da vida. Para condenar e para mostrar a gravidade de desobedecer o mandamento que Deus vai revelar lá em Êxodo 20, do não matarás. Por que você não vai matar? Para você não derramar sangue, que é o sinal de vida. E por que você não pode fazer isso? Versículo 6. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Por que o assassinato ele é pecado? E Deus ordena isso lá nos seus 10 mandamentos. Porque quando você está matando uma imagem de Deus. Uma imagem e semelhança do Senhor. Então, a ofensa do assassinato, ela não é contra
contra qualquer pessoa, sociedade. Não. Ela é uma ofensa contra Deus. Sabe quando acontece um crime muito bárbaro, irmãos? Um crime muito horroroso, que causa aquela ofensa a toda a sociedade? Nós temos que entender que a ofensa maior não é aos homens, a ofensa é a Deus. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, Deus institui aqui a pena de morte. Ou seja, se alguém tirar a vida de outro, esse vai perder a sua vida. Nós não vamos entrar aqui sobre o assunto pena de morte é permitido segundo a Bíblia ou não. Nós podemos deixar esse assunto para uma outra oportunidade, mas é o que Deus está... O princípio aqui é o princípio da pena de morte, ou seja, no caso de assassinato. É isso que Deus está falando. Isso é muito importante, irmãos, porque Deus acrescenta esse princípio aqui no texto. Seguindo, então, nós vemos que Deus estabelece o seu pacto, a sua aliança com Noé, ou seja, através de Noé, através da família de Noé, Deus vai continuar a desenvolver a semente da mulher, a desenvolver a semente de Deus, o povo de Deus, até chegar ao Messias. Nós vemos isso lá a partir do versículo 20. Não vou ler aqui para nós não nos delongarmos muito, mas do versículo 20 ao versículo 29, o texto relata um contraste muito grande com a vida de Noé. Lembra que Gênesis capítulo 6 começa falando que Noé é homem íntegro, irmãos. É homem reto, homem justo. E Gênesis capítulo 9, versículo 20, apresenta um Noé embriagado, um Noé pecador. O texto diz que, versículo 20 e 21 do capítulo 9, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Percebe, irmãos? O texto lá em Gênesis 6 falou que Noé é reto e justo, e aqui o texto apresenta Noé como um pecador, que vai lá, se embriaga e expõe a sua nudez lá na sua tenda. E nós conhecemos o texto, o seu filho vai acabar vendo, talvez até intencionalmente. O texto não nos mostra isso, mas pelas consequências nós podemos talvez pensar sobre isso. Mas por que o texto revela isso, irmãos? Isso é uma questão muito interessante. Por que o texto apresenta Noé em Gênesis 6 e logo depois do dilúvio, depois que tudo acontece, Deus apresenta um Noé pecador, um Noé depravado? Isso, irmãos, Deus está direcionando os nossos olhos. Porque quando o dilúvio acontece, toda a história acontece, naturalmente nós tendemos a olhar para Noé e falar: Noé era homem justo, Deus usou Noé, Noé construiu a arca, Noé salvou os animais, a família, Noé ofereceu sacrifício ao Senhor, Noé. Deus tira os nossos olhos de Noé e Deus coloca os nossos olhos nele mesmo. O que Deus está mostrando aqui, irmãos, olha, não foi Noé que resolveu a situação. A salvação não vem de Noé. Noé é pecador tanto quanto os outros pecadores. Nós somos pecadores tanto quanto na questão da nossa natureza. É claro que a gente não estou falando em quantidade de pecado, mas na nossa natureza. Quando eu falo, Noé era tão pecador, tanto quanto aqueles homens, eu estou falando que todos nós temos a natureza pecaminosa.
E por isso Deus tira os nossos olhos de Noé para falar, olha, Noé, embriagado, expondo a sua nudez, é pecador. Então olha para mim. Quem salva sou eu. Quem salva sou eu. E o texto mostra para nós que quando acaba o dilúvio, a gente pensa assim, a descendência da serpente acabou. Agora sobrou só a descendência da mulher e vai desenvolver aí a semente de Cristo tranquilamente. Não. O texto já mostra para nós que o descendente da serpente sobrevive no meio da família de Noé. E é através de Cã. Porque o que acontece é que Cã vai lá, vê a nudez do seu pai, e foi e contou seus dois irmãos. Os dois irmãos, o que fazem? Tomaram a capa sobre os ombros e foram andando de costas, com os rostos desviados, para que eles não vissem a nudez do pai. Porque, lembra, aqui ainda não tem lei, não tem a lei lá de Êxodo. Não tem a lei exposta em Moisés. Mas os princípios já são vividos pelo povo naquela época. Então, para eles não enxergarem a nudez do seu pai, eles vão andando de costas e ali cobrem seu pai, sem que eles vissem. Depois Noé desperta e soube de tudo o que aconteceu. Ele vai então e amaldiçoa Cã, mas não amaldiçoa diretamente o seu filho, mas a sua descendência. Isso é muito importante, irmãos. Por que a Bíblia está sempre mostrando descendências? Por que a Bíblia está sempre com textos mostrando genealogias, descendências para nós? Porque as descendências vão mostrar para a gente para onde está indo a linhagem da serpente e para onde está indo a linhagem da mulher. A descendência da mulher, a descendência de Cristo. Lembra? De Gênesis 3,15 até Mateus é uma história da linhagem de Cristo, da criação da linhagem de Cristo Jesus. Então, por isso se apresenta as genealogias. E o texto mostra para nós, então, Noé amaldiçoando Canaã. Canaã é filho de Cã. E é ele quem vai dar origem a todas aquelas nações que viviam na terra de Canaã, que foram inimigas de Israel, que Israel vai ter que guerrear, que Israel vai ter que lutar contra, que Israel vai ter problemas morais, porque muitas vezes vai se render aos deuses dessa nação, mas depois destrói essas nações, se rende ao Senhor. Então, irmãos, olha onde começa a questão aqui. Todas aquelas nações que Israel vai enfrentar, os filisteus, e todas aquelas nações que viviam em Canaã, são originadas aqui nessa maldição de Noé, claro que usado por Deus a Canaã. E depois ele abençoa a Sem, o seu filho, mostrando, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Versículo 26 fala isso. Isso é interessante, irmãos. O texto mostrando para nós claramente a descendência de Cristo, a descendência da mulher é Sem, e a descendência da serpente é Canaã. É o filho de Canaã. Aplicando, irmãos, toda essa história em nossas vidas, aplicando tudo isso para nós hoje, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode falar, pode ficar à vontade. Como nós podemos aplicar, então, esse texto em nossas vidas e podemos compreender aqui aquilo que a palavra de Deus expõe para nós. Vou dar só um tempo se alguém vai perguntar aí. Irmãos, o que o texto aplica? Como nós podemos aplicar esse texto para nós? Então, irmãos,
O dilúvio, ele é um juízo de Deus. Deus derramando juízo sobre o pecado. É o que nós chamamos de juízos temporais. A Jânia pediu para repetir as descendências. Quais descendências, Jânia? Seja um pouco mais específica, por favor. Quais descendências você está se referindo? Esperar a Jânia falar aqui, irmãos. Nós podemos responder e seguir. Imagino que a Jane esteja falando quando eu falei sobre as descendências da linhagem do Messias, dos filhos de Noé. A descendência Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã dá origem a Canaã. Canaã é descendente, quem vai, o filho de Canaã, amaldiçoado por Noé, versículo 25, maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, seja servo dos servos aos seus irmãos. Ou seja, Canaã vai representar a descendência da serpente. Nós vamos ver isso lá na história de Israel, quando Israel sai do Egito para Canaã, na terra de Canaã, e lá na terra de Canaã vai encontrar todas aquelas nações, filisteus, amorreus, os cananeus lá, todas aquelas nações, eles são filhos de Cã, que vão guerrear contra Israel, são descendentes da serpente. Em Sem está a descendência da mulher, a descendência de Eva, a descendência de Cristo Jesus. Tanto é que o versículo 27 fala que Jafé, que é o outro filho de Noé, ele vai habitar em Sem, e Canaã vai ser servo deles. Então, Sem dá origem à linhagem de Jesus, continua a linhagem de Jesus, a descendência da mulher, a semente da mulher, e Jafé vai fazer parte junto com ele disso, vai viver junto com ele ali, e Canaã, que é a descendência da serpente, vai servir a eles. Ô, Jane, se tiver ficado dúvida, pode falar. O Anderson perguntou: o significado do arco-íris era a aliança de Deus com o homem? Não, Anderson. O arco-íris, na verdade, eu tenho certas dúvidas se a gente pode falar que o arco que Deus colocou naquela época é o arco-íris que a gente vê hoje. Nós não temos base bíblica para poder afirmar isso. É conjectura. Porque o texto fala um arco que ia aparecer. Pode ser que seja o arco-íris, pode ser que não seja. Mas, quando aparece, a gente se lembra, né? Mas não era um símbolo, o significado da aliança de Deus com o homem, não. Ele é um significado de que Deus não vai destruir mais a terra com dilúvio. Então, quando começar a chover muito forte, não precisa ficar com medo que a terra vai inundar toda, não, porque Deus não vai destruir a terra mais com dilúvio. Então, aquele arco era um sinal disso. Ou seja, quando os filhos quando começasse a chover muito forte, e os filhos de Noé ficassem, nossa Deus, outro dilúvio, aí apareceu o arco e eles iam se lembrar. E eles iam se lembrar que Deus não ia destruir mais a terra
com dilúvio. É isso aí, Gustavo, descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé. Amém, irmãos? Vamos seguir então pelas aplicações. Então, é o seguinte, a primeira aplicação é que Deus, como eu estava dizendo, Deus derrama os seus juízos temporais. O que é isso? O juízo final vai vir. Quando Jesus voltar, Deus vai estabelecer o seu julgamento, onde ele vai dizer, apartai-vos aqueles que ele não conhece, e vai dizer, vinde a mim, os que foram salvos. Mas até chegar esse tempo, Deus derrama juízos temporais sobre a humanidade por causa do pecado. Por causa do pecado do homem, por causa do pecado original, Deus derrama juízos temporais. Então, quando Deus derrama o dilúvio, irmãos, Deus está derramando juízo sobre o povo de Deus. Quais são as características, não só sobre o povo de Deus, mas sobre a humanidade em geral? Quais são as características desses juízos temporais? Eles não são arbitrários, ou seja, Deus não está falando assim, ó, eu vou castigar o povo, eu vou fazer o povo penar. Não é isso, não. Deus está derramando consequência do pecado. O juízo, ele é consequência do pecado. São consequências dos nossos pecados, é consequência do pecado original. Qual a outra característica do juízo? Deus concede tempo, eles são anunciados de antemão. Deus anuncia que vai derramar esse juízo. Noé foi lá e falou, gente, Deus vai mandar chuva, vai ter dilúvio, se arrependam, se arrependam. O que acontece? Eles não se arrependem. Deus concede tempo de arrependimento. Por que Deus não simplesmente colocou a arca lá e falou, entra aí, Noé, a arca está aqui, entra aí que eu vou salvar vocês e o resto do povo vai se perder. Por que Deus não faz isso? Tempo para o povo se arrepender. Uma das coisas era ter tempo do povo ouvir o chamado de Deus. Então Deus derrama o juízo, mas Deus concede tempo para arrependimento. Os juízos de Deus, eles algumas vezes resultam em morte. E por que Deus faz isso, irmãos? Por que Deus derrama o juízo? Porque eles são devidos à sua justiça. Deus derrama juízos porque ele é justo. E o pecado não pode ficar impune. Então, é claro que na nossa vida hoje, Deus não derrama um dilúvio sempre como juízo temporal por causa das consequências do nosso pecado. Mas os juízos temporais de Deus, eles têm duas proporções. A proporção da humanidade inteira, quando Deus faz alguma coisa, que é um juízo dele sobre toda a humanidade por causa do pecado em si, e juízos temporais sobre a nossa vida, como consequência do nosso pecado. Às vezes a gente está vivendo em pecado, a gente está pecando, e Deus está exortando, Deus está chamando ao arrependimento. Você está lá ouvindo um monte de pregação que você acha que é para você está lá ouvindo o pastor falar, tem irmão falando, tem autoridade de Deus sobre a sua vida falando, e você não está ouvindo, Deus te deu tempo de arrependimento, você não se arrependeu, o que Deus fez? Mandou juízo temporal. Pastor, a pandemia, o coronavírus, é um juízo temporal de Deus sobre a nossa vida? Irmãos, eu particularmente não tenho dúvidas disso. No ano passado eu ouvi uma pregação do Hernandes Dias Lopes, que o Hernandes falava que a pandemia é também um chamado de Deus para a igreja se arrepender, para o povo de Deus se arrepender, para o povo de Deus se prostrar diante do Senhor. Porque o povo de Deus, principalmente no Brasil, estava se prostrando diante de homens, confiando em homens, ligado em homens. E percebe, irmãos, por que Deus derrama o seu juízo? Deus tira os nossos olhos de Noé para levar para ele. Para levar
para Deus. Como eu tenho falado, irmãos, a pandemia com certeza é um chamado de Deus para nós olharmos para Ele, para Deus, nos arrependermos, clamarmos diante do Senhor. Então, juízos temporais. Deus derrama alguns em proporção de humanidade, ou seja, na humanidade inteira, e havia um tempo que nós não víamos uma coisa como essa pandemia, mas também Deus derrama juízos temporais sobre a nossa vida, que são são consequências do nosso pecado, devidos à justiça de Deus. Nós pecamos, Deus satisfaz a sua justiça com esses juízos temporais, até o juízo final chegar lá na eternidade. Ah, pastor, mas Deus é mau, então? Deus está castigando a gente? Não. Apesar dos seus juízos, Deus, na sua graça, Ele vai sempre salvar, resguardar, fazer com que um remanescente permaneça e estabelecer com esse remanescente a sua aliança. Lembra? Tá todo mundo pecando, uma corrupção terrível, mas Noé tá lá, justo e íntegro, pecador, mas andando com Deus. O remanescente é quem Deus usa para poder preservar a vida. Para onde isso aponta, irmãos? É claro, para Cristo Jesus. Jesus é o remanescente final. É nele que Deus satisfaz toda a sua justiça. É nele que Deus faz uma aliança agora pela graça para nos dar salvação eterna. Então, Deus derrama juízo? Sim, mas apesar disso, Deus irá sempre fazer com que os seus remanescentes permaneçam através da sua aliança conosco. E a aliança que ele tem conosco agora é em Cristo Jesus. Um texto que mostra isso para nós é 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, a partir do versículo 20. Porque o que Pedro faz? Pedro liga o dilúvio e toda a história do dilúvio à nossa salvação em Cristo. Vou ler para os irmãos aqui. 1 Pedro 3, a partir do versículo 20. Os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia na carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos, as potestades e poderes. Então, o que Pedro mostra para nós, irmãos? Que assim como o dilúvio, o batismo é um sinal exterior, uma marca exterior de um povo que está sendo separado por Deus. De um povo que está sendo salvo por Deus. Não quer dizer que quem é batizado é salvo. Porque se o dilúvio representa o batismo tem ligação com o dilúvio, Cã estava lá. Mas Cã e Canaã não foram salvos. Mas Sem e Jafé foram. Estavam debaixo da promessa de Deus. Então, o dilúvio, ele é uma manifestação do que Deus ia fazer em Cristo Jesus. Deus derrama o seu juízo temporal sobre Cristo. Deus vai derramar o seu juízo final sobre os pecadores, vão viver lá no inferno eternamente, sofrendo o juízo final de Deus. E em Cristo Jesus, nós vamos viver eternamente. E o batismo é uma marca disso, é um sinal disso. A pessoa, quando ela está sendo batizada, é um sinal de que agora ela faz parte do povo de Deus. E um possível sinal de que ela é um crente no Senhor Jesus e vai viver eternamente no Senhor. O que nós aprendemos no dilúvio, irmãos, é isso. Deus derrama juízos temporais e ele vai derramar o juízo final por causa dos pecados. E ele está avisando isso.
E assim como Noé, nós somos instrumentos de Deus para isso. Para falar para o povo, irmãos, vocês não estão vendo uma pandemia dessa? O coronavírus pode chegar na sua porta a qualquer hora. Se arrepende, senão você vai para o inferno. Crê no Senhor Jesus. É a única coisa que pode te salvar. É a única coisa que pode te dar esperança. É a única coisa que pode te dar vida eterna. É a única coisa que pode te fazer não ser derrotado pelo coronavírus. Mesmo se você morrer, você venceu o coronavírus porque você está no céu. Se arrependa. Porque vai chegar o dia em que não vai chegar o dilúvio. Mas Jesus vai voltar, o céu vai rasgar, vai se abrir, Jesus vai vir. E quando chegar esse dia, irmãos, as pessoas vão ficar como aqueles que não acreditaram no dilúvio ficaram. Doidos para entrar na arca, doidos para entrar no céu. E a palavra de Deus diz que Deus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Deus derrama os seus juízos temporais, apontando para o juízo final, falando para o povo: se arrepende, se arrepende. É por isso que eu falo, irmãos. Nós, a igreja, o povo do Senhor, não pode ficar nessa pandemia aí, discutindo política, debatendo política, dizendo que fulano de tal é bom, está fazendo certo, fulano de tal é ruim, é corrupto, tal. Irmãos, nós precisamos olhar para essa pandemia, para tudo isso que está acontecendo e dizer para o povo: se arrependam. Se arrependam. Creiam no Senhor Jesus. Porque a consequência do pecado é essa, é morte. Morte por causa de violência, morte por causa de corrupção, morte por causa do coronavírus. E se você não se arrepender, não tem esperança para a sua vida. É tempo de arrependimento, irmãos. É tempo de arrependimento. Sem dúvida nenhuma. Mas nós precisamos crer e nos alegrarmos. Porque apesar de tudo isso, nós sabemos que em Cristo Jesus nós temos vida e vida em abundância. Cristo Jesus nos colocou na sua arca. E dentro da arca de Cristo, nós não sofreremos o juízo de Deus. Porque o juízo que era sobre as nossas vidas foi derramado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Foi derramado sobre Cristo naquela cruz. E hoje nós vivemos ardentemente aguardando a vinda de Cristo. E talvez eu não esteja aqui quando Cristo voltar. Mas talvez Ele me busque antes. Glória a Deus por isso. Mas não quer dizer que eu sofri o juízo. Não. Eu fui levado por Deus. Porque o juízo que era sobre a minha vida foi derramado sobre Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu amei esse texto porque eu acho que não havia época mais propícia para nós falarmos sobre o dilúvio. Eu não tenho dúvida que a pandemia, o coronavírus, é o dilúvio dos nossos tempos. E o que nós temos como igreja é chamar as pessoas ao arrependimento. A dizer para todos que nós, sem Deus, estamos perdidos nos nossos delitos e pecados, mortos em nossos delitos e pecados. Se esse vírus nos pegar hoje e nos levar, não há esperança. Exceto se nós nos colocarmos diante do Senhor. Reconhecermos os nossos pecados. E confessarmos Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Recebermos dele a herança incorruptível. Recebermos dele a herança que não há mácula, que ninguém pode roubar de nós. A promessa, a herança da vida eterna com Cristo.
E aí, mesmo se o coronavírus me pegar e me levar, eu estarei com Cristo. Eu estarei com Ele. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma consideração? Não sai não, que nós vamos ter um tempo de oração aí pela nossa cidade. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Nenhuma dúvida, irmãos? Vamos encerrar então orando por esse, pedindo a Deus que aplique a nós esse estudo e vamos orar pela nossa cidade. Nosso prefeito gravou um vídeo hoje pedindo para que o povo de Deus estivesse orando pela situação da nossa cidade. Se você não sabe, nossos hospitais estão extremamente lotados, alguns com capacidade excedida. Se tinha lá 20 leitos, tem 25 pessoas internadas no CTI. E esses 5 a mais são leitos improvisados. Então, situação muito difícil, irmãos, nós estamos vivendo. Vamos clamar ao Senhor, orar ao Senhor e, como eu disse, aproveitar para podermos instruir as pessoas nos caminhos do Senhor, para podermos falar do amor de Cristo, falar da esperança que temos em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos aí na sua casa, onde quer que você esteja, e vamos orar a Deus. Vamos clamar ao Senhor para que nós possamos ter um agir de Deus poderosamente, revertendo esse quadro na nossa cidade. Amém, irmãos? Feche seus olhos aí, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Deus, obrigado, Deus, por uma instrução, Deus, tão maravilhosa que o Senhor nos dá no texto bíblico, mostrando para nós, Senhor, tantos, ó Deus, tanta revelação do Senhor para nós, nos chamando ao arrependimento, Senhor, nos levando a uma vida com o Senhor, Deus, de andar com o Senhor, de caminhar com o Senhor, de saber, Deus, que o Senhor derramará os juízos do Senhor sobre a humanidade por causa do pecado, mas em Cristo, Deus, nós estamos, ó Deus, preservados. Mas em Cristo nós temos a esperança de que, Deus, o resultado desses juízos não são morte para nós. Nós viveremos eternamente com o Senhor, em Cristo Jesus. Nós cremos, confiamos e nos alegramos nisso, Pai. Eu quero pedir ao Senhor por todo esse contexto de pandemia que estamos vivendo, Deus. Deus, eu não tenho dúvidas, ó Deus, creio, Pai, que a pandemia é um grande megafone do Senhor, para que as pessoas se rendam ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor possa agir poderosamente na nossa cidade, Deus. Que o Senhor possa, Deus, curar vidas, ó Deus. Que o Senhor possa, Deus, quebrantar vidas, ó Pai. Que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, abençoar, Deus, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, age sobre essas vidas, ó Pai. Usa essas vidas, Senhor, para que vidas sejam curadas, ó Pai. Deus, faz com que o número de pessoas internadas possam cair, Deus. Faz com que a taxa de contaminação diminua, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Usa as autoridades, ó Deus, para que possam ser abertos mais leitos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Apressa, Senhor, e faz vidas mais e mais vacinas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu clamo ao Senhor por isso. Mas acima de tudo, Senhor, chama o teu povo, Deus, ao arrependimento, Senhor. Converta vidas através disso tudo, Pai. Renda vidas ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. E que nós, como igreja, nesse momento, sejamos agentes do Senhor, Deus. Agentes do Senhor. Para Deus, em nome de Jesus, ó Pai.
levar vidas a Ti, Deus. Seja com a nossa cidade, dê sabedoria ao prefeito, a vice-prefeito, Deus, aos secretários, aos vereadores, a todas as autoridades que o Senhor institui sobre nós. Dá-nos sabedoria também, Deus, como cidadãos, para sermos responsáveis, prudentes, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Eu clamo ao Senhor por isso, Deus. Clamamos ao Senhor por cura, Deus. Clamamos, Senhor, Deus, que o Senhor possa agir, Deus, sobre essa situação na nossa cidade, Deus. Fazer com que os hospitais se esvaziem, as pessoas sejam curadas, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Estamos chegando ao final aqui. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, não quis falar aqui, pode me mandar que depois eu respondo. Domingo teremos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, aqui no canal da nossa igreja. Inscreva-se no canal, ative o sininho lá para que você possa receber as notificações quando a gente postar um vídeo novo. Compartilhe com seus amigos, famílias, nas suas redes sociais. Vamos divulgar o nosso canal aí. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Lembrando que nós estamos aí fazendo uma oração por chamada de vídeo. Então, se você quer participar da nossa oração por chamada de vídeo, pelo WhatsApp mesmo, para ficar bem fácil para você, o WhatsApp permite até 8 pessoas na chamada de vídeo. Então, nós vamos fazer, me manda uma mensagem lá no WhatsApp, fala, pastor, eu quero participar. Eu posso de manhã, ou eu posso à tarde, ou eu posso à noite. E a gente vai falar sobre isso e nós vamos orar juntos. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Deus seja com você. Semana que vem, voltamos à nossa jornada bíblica. Vamos falar sobre a Torre de Babel. É um capítulo extremamente importante nessa jornada aí entre Noé e Abraão. É extremamente importante o texto da Torre de Babel. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima noite. Vá em paz. Em nome de Jesus.